Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos na noite desta quinta-feira, dia 9 de dezembro. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui em mais esta palestra online. Hoje a nossa palestra é gravada, mas lembrando que todas as nossas palestras estão lá no nosso site e também nos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor. Como eu falei, no nosso site tem todas as palestras lá gravadas e as nossas outras redes sociais para quem quiser entrar em contato com a gente. Tem o nosso Instagram, tem o Twitter, tem o WhatsApp e também o Telegram para quem quiser mandar mensagens para a gente. Tem o velho e bom e-mail, né, que pouca gente hoje em dia usa, mas né, tem aí a possibilidade também de enviar e-mail para a gente. E vocês estão vendo aí a fachada, né, do nosso centro. Domingo passado agora tivemos o nosso trabalho, né, de assistência espiritual aos animais. E no próximo dia 19 de dezembro, né, o terceiro domingo do mês, teremos o segundo trabalho deste mês de dezembro. Desde já, quem quiser passar em atendimento presencial é só entrar lá no nosso site e fazer a inscrição. Já já eu explico direitinho como é que funciona. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura para a noite de hoje, para a gente já ir harmonizando os nossos corações, né, e recebendo, né, da espiritualidade amiga todos os benefícios necessários para a gente poder compreender da melhor maneira possível aquilo que foi falado aqui na noite de hoje. Então vamos primeiramente agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um de nós, nos ajudando na noite de hoje a melhor compreender as lições, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, para que ela possa passar o seu conhecimento para a gente, e que todos nós sejamos beneficiados e amparados com essas luzes divinas, com essas bênçãos divinas que o nosso Pai sempre nos oferece, e que esses amigos queridos também, que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado, que eles estejam presentes nos nossos lares e nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vou passar os nossos recadinhos aqui, antes da gente passar a palavra para a nossa companheira Bárbara, que vai fazer a palestra para a gente. Os recadinhos de sempre, né? Mais para quem ainda não conhece o nosso centro, para quem está conhecendo a gente agora, né? Então, para o pessoal ficar sabendo aí das nossas atividades online, primeiramente, né? Então, toda segunda e toda quinta-feira, às 8 da noite, temos a palestra online. Segundas-feiras, normalmente são temas mais relacionados à doutrina espírita. Na quinta-feira, geralmente temas mais relacionados com os animais. Na quinta-feira também, as vibrações à distância, um trabalho que sempre realizamos, né, antes da pandemia, né, continuamos realizando, né, durante a pandemia, né, um trabalho que é muito importante. E é importante as pessoas fazerem um evangelho no lar em casa, ou pelo menos uma oração, né, para entrar em conexão com o plano espiritual, e só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. Né. Também fazemos vibrações para humanos, né, no dia da quinta-feira, né, nas vibrações. Então é só mandar para a gente os dados e entrar em contato aí, em sintonia, na verdade, com o plano espiritual nesse dia de vibrações à distância. Aqui as nossas palestras de dezembro, né? Já tivemos uma palestra de quinta-feira, outra palestra de segunda-feira, né? Ainda teremos mais três palestras na segunda, mais 3 palestras de quinta-feira, então tem aí um tempinho ainda para o pessoal poder acompanhar os nossos trabalhos online. E como eu falei, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, necessário ainda fazer o agendamento prévio, né, por conta ainda, a pandemia ainda não acabou, né, ainda infelizmente estamos convivendo, né, com o vírus, ainda estamos convivendo aí com essas variantes, né, infelizmente. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema, né, para não ter aglomeração no centro, por isso que a gente tem feito o agendamento para quem quer passar no trabalho presencial. E desde já, deixar um recadinho aqui para todos, que no primeiro domingo de janeiro, no dia 2 de janeiro, nós não teremos o trabalho presencial, tá? Então, em janeiro, no primeiro domingo, nós não teremos o trabalho, mas ainda temos um próximo trabalho aí, dia 19 de dezembro, e depois retomamos, né, o nosso trabalho presencial no dia 16 de janeiro. Então, 19 de dezembro agora, ainda tem mais um trabalho neste ano de 2021, e depois, em janeiro, retomamos no dia 16, só para o pessoal ir se programando, ok? O nosso Bazar do Jefa, né, com alguns produtos à venda ali no dia do nosso trabalho presencial.
Tem roupinhas de cachorro, né? Aliás, preciso trocar essa foto aí, colocar as roupinhas de cachorro, né? O pessoal outro dia me perguntou, né? Mas cadê as roupinhas, né? Vocês falaram que vendem roupinhas de cachorros, né? E não tem na foto. Preciso trocar a foto aí e atualizar para vocês. Tem ali aqueles saquinhos de lixo para pôr no carro, tem papéis de presente, né? Com enfeites de animais. E, claro, os nossos livros, né? Os livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só ir no dia do nosso trabalho presencial. Ou quem não for no trabalho presencial, mas também quiser comprar algum desses livros, é só entrar em contato com a gente e a gente vê a melhor forma aí de fazer a entrega. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia. E quero agradecer, né? Como sempre faço aqui, agradecer imensamente a todos vocês que têm nos ajudado, que têm contribuído com o Jeff, principalmente no período de pandemia e agora na nossa retomada presencial. Muito obrigado mesmo de coração. Essa ajuda tem sido muito importante para a gente poder manter aí o nosso centro funcionando. A gente sempre brinca, né? Na nossa casa a gente tem as nossas despesas e o centro espírita também tem despesas, né? A gente recebe ajuda espiritual, mas a ajuda material nós é que temos que fazer a nossa parte aqui, senão as coisas não fluem e aí a gente fica devendo. A gente já não quer ficar devendo espiritualmente, né? E materialmente também a gente não quer ficar devendo nada, senão complica a nossa situação aqui. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada da noite de hoje, né? Sempre com a gente, uma vez por mês, a Bárbara Carlos, ela que faz parte lá do Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz. Aliás, uma pergunta, Bárbara, vocês começaram já o trabalho dos animais ou ainda não? Boa noite para você. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito obrigada a todos aqui pela presença. Não, eu só a gente não conseguiu começar. Semana que vem nós temos uma reunião de diretoria e vamos ver se sai alguma coisa ali dessa reunião, alguma data. E até porque a gente agora no final do ano, o centro aqui, a nossa casa, ela fecha um pouquinho antes do Natal e ela volta depois do Ano Novo. Então a gente fica aqui uns 10, quase 15 dias sem trabalho. Então a gente precisa levar isso em consideração também na hora de encaixar as atividades, né? Não, tá certo. Mas tá saindo. Tá saindo. Teve um pequeno desânimo aí um período atrás, parece que deu uma caída, mas a gente já voltou a ter essa discussão de novo. Quando começar, por favor, nos avise para a gente falar aqui, né? Fazer uma live especial aí, para falar de mais uma casa, né? Mais um grupo abrindo as portas para os nossos irmãozinhos animais. Isso é muito importante. Era o sonho, né? Era o grande sonho do Marcel Benedetti, né? E que mais casas, né, possam também fazer, né? Não só aqui na região, em outras regiões do estado, do Brasil, né? Em outros lugares do Brasil também. É muito importante, né? Que os nossos animaizinhos tenham vez e voz também dentro do meio espírita, né? Porque infelizmente ainda muitos espíritas ainda fecham os seus olhos para isso, né? Tratam muito bem os humanos, né? Fazem trabalhos belíssimos, né, com humanos, mas os nossos irmãozinhos animais às vezes são deixados de lado e também são seres divinos, são seres da criação e também merecem ajuda espiritual, assim como nós humanos. Então, desejo que 2022, né, tomara que a gente possa vir a fazer uma live aqui e falar, né, olha, começamos o trabalho, já está funcionando, quem quiser ir no centro, André Luiz de Porto Feliz, se Deus quiser, esse dia vai chegar, né, Bárbara? Vai chegar, a gente está trabalhando para isso. Final de ano a gente deu uma desanimada, mas ano que vem a gente retoma esse assunto. Até porque o nosso presidente está cobrando. Vocês vão trabalhar ou não vão trabalhar? Aqui a cobrança é outra. Ainda bem que o presidente está cobrando para fazer, né? Duro se ele não quiser. Pra fazer, sim. Se não quiser, sim. Quiser, olha aí. Então, vai sair ou não vai sair? Então aproveite o gancho, né? Porque senão... Né? Exato. Vai que ele muda de ideia. Né? Vai que muda de ideia e aí fica complicado. Bom, Bárbara, o tema que você escolheu para a gente conversar hoje na nossa live, nossa live gravada, né? Hoje nosso bate-papo é gravado. Evolução espiritual, e tem tudo a ver com os animais, obviamente, né? Tá lá um material muito vasto, né, para o pessoal que quiser entender um pouquinho sobre essa questão, e principalmente para aqueles que já ouviram em algum momento, né? O Kardec não falou nada sobre espiritismo, sobre os animais dentro da doutrina espírita, não tem nada nas obras básicas, né? Mas só no Livro dos Espíritos tem um capítulo específico para isso, né, Bárbara? Como é que é? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, os 3 reinos, eu nunca lembro o número, vou colar aqui para falar para vocês. É o capítulo 11, é um capítulo que ele vai trazer exatamente como funciona, né, as dúvidas que o Kardec tem com relação à evolução espiritual no que toca ao que a gente chama de natureza, e aí passa pelo reino mineral, o vegetal e o animal. Mas tem relatos de trabalho junto com animais no Livro dos Médiuns, então tem perguntas no Livro dos Médiuns, nem todos leram, ele é uma leitura um pouco mais pesada normalmente,
quem vai estudar o espiritismo, quem vai estudar a mediunidade um pouco mais a fundo, começa a estudar o livro dos médiuns, é uma obra básica para a gente entender um pouco como funciona essa relação entre o plano material e o plano espiritual. Lá tem perguntas, inclusive, se os animais são médiums, tem uma pergunta, exatamente essa pergunta lá. Também não me perguntem o número, porque eu nunca consigo lembrar, mas tem também lá dentro. Lá eles têm perguntas se o médium pode dar passe em animais, como funciona o magnetismo junto aos animais. A gente não pode esquecer toda a Gênese, né? A gente tem, para quem conhece as obras básicas, o Kardec tem um livro chamado A Gênese, para quem não conhece. É como se fosse a Gênese da Bíblia, então ali são relatos espíritas, trazendo para a gente informação de toda a evolução material, né, toda a evolução planetária, do ponto de vista espírita, como as coisas acontecem, qual o grau de conhecimento dos espíritos aqui, qual é o grau de evolução dos espíritos em cada uma das eras que a gente viveu até hoje. Então, lá também tem, do meio para o fim do livro, eu já não vou lembrar muito bem a parte, mas lá também tem um pouco de perguntas sobre animais. A gente não é uma obra básica, mas normalmente nós estudamos os livros do Kardec na sequência dos livros do André Luiz, que também tem uma coleção bem interessante. No livro do André Luiz, a gente tem relatos de animais no plano espiritual, desde o primeiro livro, então, desde o nosso lar, até quando a gente chega na Evolução em Dois Mundos, que é extremamente difícil e complexo de ler, não é um livro simples, pelo contrário, bem difícil, e Evolução em Dois Mundos fala exatamente sobre a evolução espiritual, com um vocabulário não tão amigável, mas a gente tem ali um relato bem, bem grande de toda essa temática na doutrina espírita, e não estamos falando de livros recentes, a gente está falando de livros do começo do espiritismo, que a gente considera como as obras básicas e fundamentais do Kardec, ou muitas vezes as obras do André Luiz, que são muito ricas, né? Os livros do André Luiz, eles são muito ricos, e tem muitos, a minha casa aqui chama Casa Espírita André Luiz, então a gente usa bastante, né, André Luiz, para a gente é um espírito, um mentor muito importante, então a gente sempre leva muito em consideração. E aí, esse tema em particular veio em pedido da minha irmã, eu estava conversando com ela, discutindo sobre o tema, e ela falou, eu escuto você falar muito pouco sobre a evolução como um todo. Ela falou, e eu, né, minha irmã não estuda tanto, ela falou, eu como não estudo, como não estou por dentro, não tenho essa mesma visão, e acredito que muitas pessoas que assistam também não tenham. Ela falou, acho que seria interessante levar um pouquinho desse conhecimento para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber existem nas obras básicas, e a gente está falando de livros de 1860, da década de 20, tratando sobre evolução espiritual e tantos outros que a gente encontra por aí, o próprio Marcel Benedetti, que deixou uma literatura para a gente só focado no tema animais, então a gente não pode dizer que isso é desconhecido, a gente pode dizer que não é estudado, é outra história, mas não é um tema desconhecido, a gente tem literatura, a gente tem publicação, tem várias publicações nas revistas espíritas com relatos de animais, de como os animais se comportam e aquilo que se concluía de acordo com o que aqueles animais estavam vivendo. Sempre lembro que a gente está falando de 1865, 64, então a gente precisa também levar em consideração que o que era o animal naquela época e o que é e como nós tentamos tratar o animal na natureza hoje. Mas sim, a gente tem, e aí eu queria trazer um pouquinho disso para vocês. Eu acho que me mandou uma ideia muito boa para a gente encerrar o ano, né? Para a gente encerrar esse ano aqui, né, do meu lado, pensando em como funciona, né, a evolução espiritual como um todo. Porque quando a gente fala em animais, né, Bárbara, as pessoas normalmente têm aquela visão, né? Ah, só o meu gatinho, só o meu cachorrinho, né? Eles aprendem muito com a gente, né? E nós aprendemos com eles também, né? Acho que o amor incondicional que eles têm com a gente, com a gente, né, é algo que foge um pouco, né? Infelizmente, né, foge um pouco daquilo da nossa vivência, né? Normalmente a gente ama, né, pai, mãe, marido, mulher, filhos, né? Mas a gente se esquece de amar aos outros seres, né? Inclusive os nossos irmãos de humanidade, né? Inclusive a gente se esquece de ter esse olhar um pouco mais amplo, né? E os animais nos ensinam muito isso, né? A amar incondicionalmente, né? Eles, lógico, que sentem bastante, né, a nossa energia, né? E às vezes quando
chega alguém que de repente não gosta muito de animais, eles também percebem, né? Eles também ficam um pouco mais arredios, mas eles são professores fantásticos para a nossa convivência. Mas não são apenas os nossos animaizinhos domésticos, né? Os outros também, talvez os que estão na natureza um pouco menos, né? Mas eles também aprendem bastante, eles também estão evoluindo, né? Eu, só antes de você continuar a sua fala, eu separei aqui um trechinho, inclusive de uma palestra que eu usei, é um trecho do... É um pensamento do Leon Denis, né? Tá até na tela para o pessoal acompanhar aí. Leon Denis, que foi um dos continuadores da obra de Kardec. Ele diz assim, ó, é um resumo bem interessante para a gente entender como é que funciona essa evolução. Ó. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Ou seja, passando por todos os reinos, né? Que inclusive um dos capítulos, né, do Livro dos Espíritos é os 3 reinos. Né? Para aqueles que pensam, ah não, o homem já foi criado, né, como o ser humano, né, já foi criado como ser humano e não passou por outras etapas, né? O Leon Denis vem, entre aspas, desmentir aqueles que pensam dessa forma, né? Porque nós evoluímos, é uma sequência de evolução, né, Bárbara? Nós não estamos evoluindo agora como ser humano, mas passamos por outras fases anteriores, né? E que merecem a nossa atenção nesse sentido espiritual, né? Sim, com certeza. Essa frase a gente escuta bastante, né? A gente lê bastante. E eu tenho um colega de São Paulo, um grande amigo meu, ele falou, eu ainda gosto de complementar, que o final não é o reino nominal, mas sim o reino angelical. Então, ele falou, esse é o objetivo maior, é a gente chegar lá. E a primeira coisa que chama atenção, que fala que é quando ele dorme na pedra, é um pouco difícil, talvez para a grande maioria das pessoas compreenderem, mas a pedra mesmo, a pedra, o granito que você compra para fazer a pia da sua casa, o mineral, aquelas montanhas que a gente tem em Minas, que está passando pelo processo de mineração para extrair ferro, para extrair ouro, enfim, é esse tipo de pedra mesmo. Quando a gente pensa no espírito como um todo, a gente primeiro tem que entender que não tem, na verdade, na natureza nada dá salto. Isso são frases de cientistas materialistas. Normalmente não está falando nem de pessoas espiritualizadas. Mas ela é corroborada pelos nossos irmãos espirituais em N literaturas. A natureza ela não dá salto. Então, uma coisa a gente percebe que se concordam os dois planos, o material como o espiritual. E se ela não dá salto, não faz sentido nós crermos que os espíritos nominais, eles já são criados nesse formato, sem passar por uma prévia experiência. E existe um porquê de cada uma dessa experiência. Então, tem um porquê do espírito dormir na pedra. E num livro, que eu não vou me lembrar se foi um livro ou se foi uma palestra que eu ouvi agora, a informação, né, que eles traziam era a necessidade daquele princípio inteligente começar a ter contato com o plano material. Porque como cremos que a nossa vida ela acontece no plano espiritual e as nossas experiências são vividas no plano material em busca da nossa evolução, a gente tem que se acostumar com esse plano. Porque o espírito ele tem que, de alguma forma, se conectar ao corpo que ele vai ter, independente de qual reino ele esteja, de qual grau evolutivo, ele tem que saber como fazer essa conexão. Tudo bem que nós temos espíritos evoluídos ao nosso lado, os nossos mentores que nos ajudam, inclusive nessa parte técnica, entre aspas, mas a gente tem que começar a acostumar com isso. E daí vem a razão desse começo ali junto na pedra. E aí, então, o espírito ele está ali para quê? Para começar a entender como é essa convivência, para começar a entender como é essa matéria pesada, essa matéria que nós vivemos hoje, essa matéria pesada. Eles estão dormindo, eles não tomam decisão, eles não tomam consciência, eles não têm instinto, eles não têm nada. Naquele momento, eles só têm a função de se conectar com o plano material para entender como é isso. E aí eu lembrei, foi no livro do Luiz Sérgio. Até lembrei agora, tem uma figurinha no livro explicando isso. E aí ele fala, por exemplo, ele pergunta, mas então quer dizer que numa pedreira, quando eu explodo para tirar a pedra, para a gente usar para alguma forma, eu matei aquele princípio inteligente? E aí eles explicam que não, que no caso da pedra é um pouco diferente, porque a pedra não tem, naquele momento do mineral, a função é apenas começar a conviver, começar a entender como é esse plano aqui como um todo. Quanto tempo dura esse período? Não temos como saber.
mas sabemos que cada espírito, quando ele é criado, cada princípio inteligente, né, na verdade, não é criado um espírito com E maiúsculo, mas foi criado como princípio inteligente, então cada princípio precisa passar por isso, eles precisam começar a ter esse contato, isso faz parte da evolução. Então, a primeira coisa, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando é que até dentro do plano material, o negócio é muito abstrato e muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Então, eu tinha uma amiga de faculdade que às vezes ela falava, eu não entendo muito bem o que a professora está explicando, então eu só aceito. E aí, então, tem algumas coisas que a gente precisa entender que talvez hoje nós não temos capacidade, como espíritos e como grau evolutivo, de entender o todo. Então, você passa por aquele reino, então, como o Leandrini fala, você dorme, você está ali aprendendo. Na sequência, você passa pelo reino, né, aquele princípio inteligente passa pelo reino vegetal, onde ele também não tem consciência, mas ele já começa a ter vida orgânica. Então, já tem uma necessidade de precisar se alimentar, tem uma necessidade de precisar de energia de alguma forma, de precisar de hidratação. Então, todos os botânicos, se você conversar com um botânico, as plantas são seres extremamente complexos, né, do ponto de vista orgânico. Eles, numa única folha, eles fazem um monte de reações, eles têm um monte de atividades que a gente nem se dá conta. Isso já começa a demonstrar um pouquinho do como a vida vai ser, né? Como você vai casar a sua vida orgânica, que é uma necessidade material, que faz parte aqui da nossa matéria, com aquele princípio que está ali dentro para aprender, bom, eu preciso sobreviver. Para sobreviver, eu preciso daquela luz, então eu preciso virar para aquela luz como um girassol para absorver, para fazer minha fotossíntese, para poder ter minha energia, para poder me alimentar e tudo mais. E isso a gente entra desde a sobrevivência deles começarem a vida, até a procriação das plantas, a reprodução e tudo mais. Então, você começa a perceber que tem alguma coisa um pouquinho mais complexa do que tem quando a gente compara só com o plano mineral. Com o reino mineral. E aí, em algum momento, chega ao reino animal e começa a passar por todos aqueles pequenos filos, e aí, então, vai passar pelos peixes e pelas aves, e pelos répteis, enfim, em cada um dessa etapa, o espírito vai aprendendo novas coisas, vai aprendendo novos instintos, vai aprendendo novas formas de se relacionar como sociedade. Então, se a gente olhar para uma formiga, eles têm uma forma societária de viver, né, de conviver como um todo, que muitas vezes, se você chegar no réptil, já não é igual. E, entre aspas, deveria ter uma certa evolução, mas tem razão para as coisas serem diferentes. E lembrando que a gente não dá pulo, a natureza não dá pulo, então o princípio inteligente, ele passa por todos esses reinos, ele precisa passar por tudo isso. E essas são as perguntas que o Kardec faz. Como começa o espírito, né, quando ele pensa no ponto de vista de evolução, até o momento de chegar ao homem. A gente sempre tem que lembrar que o Kardec era professor, ele era um cientista, na sua época ele era considerado um cientista. Então ele é muito curioso do ponto de vista científico das coisas. Então, as perguntas que ele faz, que traz um guia para a gente na nossa convivência, na nossa vida, é muito prático, porque ele pega as questões científicas, aquelas dúvidas que os cientistas têm na cabeça, de uma forma prática e coloca nas perguntas para o Espírito da Verdade. É assim que começa. Então, o Leandrini, ele incentiva o Kardec, e o Kardec faz essas perguntas, que estão todas nesse capítulo 11, que chama dos Três Reinos. Vou colar a partir da questão 585. Assim, para a gente, acho um exemplo prático, né, Bárbara? Por exemplo, para quem chega num nível universitário, vai falando aqui do ser humano. Para você chegar a um nível universitário, você teve que passar por outras etapas, né, escolares, né? Então não adianta você chegar numa faculdade, você pegar uma criança, né, sei lá, que está começando agora a sua vida escolar e colocar num banco de faculdade, que ela não vai entender absolutamente nada daquilo que está sendo falado ali, porque ela precisa ter uma base, ela precisa ter toda a sua formação educacional, a sua formação, até como ser humano, né, dentro da escola, né, com a convivência, né, com outras pessoas, para daí chegar num nível escolar um pouco mais avançado. E se você pula etapas, vão ficar lacunas, né, no seu entendimento, né, escolar. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. Para chegarmos à fase em que nós nos encontramos hoje, né, que é a fase hominal, né, lembrando sempre, o Kardec deixou muito claro que existem três reinos,
Não existe um reino hominal, existe o reino animal, do qual o homem faz parte, numa fase de ser humano. Mas para a gente chegar a essa fase, nós passamos por todas as outras. E em cada uma das etapas, né, como você falou, existe ali um ponto a ser evoluído, um ponto a ser conquistado. Então, por exemplo, se para nós é absolutamente comum, né, e a gente não para pensar, eu estou respirando, né, ou o meu coração está batendo tantas vezes por minuto. Né, a gente só sabe disso quando a gente vai no médico, ele faz ali a medição do seu coração. Mas ninguém para pensar nisso, porque é algo que já faz parte da nossa natureza, né, é algo absolutamente normal. Mas até chegarmos a essa fase, passamos por outras. Em algum momento da nossa existência, da nossa trajetória, houve a evolução dos órgãos, houve a evolução de cada sistema do nosso corpo, do corpo do ser humano, para atingir essa fase que nós estamos hoje. Então, como você bem disse, Kardec só reiterou, né, nas obras básicas, a natureza não dá saltos. E até para também complementar essa questão de a natureza não dá saltos, para a gente entender toda a complexidade que existe, né, do nosso mundo material com o mundo espiritual, a gente precisa também adquirir conhecimento, a gente também precisa passar por todas as etapas escolares, espiritualmente falando, para a gente entender algumas coisas. E o próprio Kardec deixou isso muito claro no Livro dos Espíritos, né? Ou melhor, os Espíritos deixaram isso claro para Kardec, que em relação à questão dos animais, ainda tem muitos passos para nós compreendermos. Porque a gente não consegue nem entender a nós mesmos, né? A gente não consegue entender a complexidade que é a fase de humanidade, imagine entender essas fases anteriores. Embora exista o orgulho, a vaidade, a prepotência de alguns seres humanos e não querer pensar que, não, eu já fui um animal, eu já estive numa fase anterior. Né? Às vezes a pessoa não quer nem, aqueles que atingem, né, um patamar financeiro, às vezes a pessoa não quer nem lembrar que já esteve numa situação humilde. Imagine pensar que um dia, né, imagine um ser humano no alto da sua complexidade, imaginar, eu já fui uma barata em algum momento da minha trajetória. Sim. É algo absolutamente, né, inaceitável para muitos seres humanos, né? Para muitos, sim, sim. É a visão materialista, né, que a gente comenta muito. É a gente acreditar, e aí vem o orgulho, a arrogância, a prepotência, é a gente acreditar que nós já nascemos dessa forma e que a gente não teve um passado. Então, a gente não se colocar na posição de que nós somos pequenos, sabe, aquelas frases, uma pequena areia dentro da história do universo, mas a gente é pequeno dentro da história que a gente se encaixa. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, a gente sempre tem que lembrar que nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Então, as coisas não giram à nossa volta, né? A gente se encaixa para girar dentro da grande roda, que funciona de alguma forma que a gente ainda não é capaz, pelo menos não nesse grau evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda não é capaz de compreender, de olhar para o todo, porque a gente ainda tem uma visão um pouco míope. E isso acaba refletindo a forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos menores. E aí entra, no meu ponto de vista, os nossos minérios, os nossos vegetais, além dos animais. Então, no começo você falou que normalmente a gente olha, né, muito positivo para os nossos cachorros e gatos, porque são domesticados, estão aqui do nosso lado, e a gente esquece dos outros tipos de animais, ou a gente só lembra porque eles estão dentro do zoológico, né, que as pessoas vão aproveitar para ver os animais lá dentro. Não estou falando que não é para ir, não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui. Tem situações em que os animais já nasceram em cativeiro, é muito difícil para eles voltarem ao reino animal, então precisa de um cuidado. Mas a gente esquece que esses outros animais, eles também estão aqui por uma necessidade, eles também estão aqui para aprender de alguma forma. O que eles estão aqui para aprender, a gente não sabe porque cada um tem a sua história. Mas eles estão aqui para aprender. Eu tenho certeza que girafas, elas aprendem, ensinam alguma coisa. Mesmo que seja muito distante de mim. Mesmo que seja muito distante das minhas cachorras. Por isso que eu acredito que o ser humano, quando ele convive com os animais, sejam os domesticados ou aquelas pessoas que eu admiro mais ainda, que abrem mão, muitas vezes, da sua vida, para olhar e observar os animais da natureza, ali real mesmo, deixa eu ver como a coisa funciona aqui na savana africana, por exemplo, eu olho para essas pessoas e eu sinto que elas
muitas vezes não conseguem talvez compreender o impacto positivo que elas podem ter na vida desses animais. Porque ensinar esses animais que não são domesticados, que eles podem confiar naquele animal de 2 perninhas e de 2 mãozinhas, que normalmente os agridem, mas que tem muitos que não os agridem, eu acho isso extremamente válido. A gente sempre tem que lembrar que o Espiritismo, ele prega que a gente pratique a caridade e a compaixão com os outros à nossa volta. E a gente não pode tirar os animais, as plantas e os minerais dessa mesma compaixão. Não estou falando que a gente não pode comer nada, não estou falando que a gente não pode mais pegar uma pedra na rua, não é nesse sentido, mas é de que forma eu vou ter esse meu relacionamento com a natureza, com esses outros reinos, como eu faço para ter esse bom relacionamento com eles, como eu faço para que eu consiga conviver com eles da melhor forma possível, como eu faço para conviver com esses outros reinos sem prejudicá-los. E aí entra tudo. Entra desde garimpo ou não garimpo, né? Tipo, preciso ou não, devo ou não garimpar, ou devo ter uma operação de mineração ou não, de que forma eu vou fazer isso, de que forma eu vou tratar aquele espaço que eu estou fazendo esse trabalho, ou grandes produções de plantas, as pessoas precisam se alimentar, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente precisa de comida, então aqui ninguém está falando que não pode comer alface, ou que não pode comer cenoura, mas tem uma história do Chico Bento, que eles tiram uma cenoura e ele fala, ninguém cuida das coitadas das cenouras, elas estão aqui sendo arrancadas para que alguém se alimente. Eu sempre lembro dessa história, eu era bem pequenininha quando eu li, e eu acho que é divertido quando você está lendo, mas a gente tem que pensar que as plantas elas têm um relacionamento diferente com a gente, elas não têm consciência, elas são muito mais matéria orgânica, inorgânica do que matéria espiritual, mas quando a gente começa a chegar no reino animal, que você começa a ter mais instintos, que você começa a ter escolhas, que você começa a ter consciência de individualidade, porque é isso que acontece no reino animal, é ele saber que é ele mesmo, né? É você chamar o seu cachorro ou o seu gato pelo nome e ele saber que é dele que você está falando. E quando você chama outro nome, ele não vai porque ele sabe que não é ele. Então, quando você começa a ter essa tomada de consciência como indivíduo, a gente tem que começar a repensar qual é a minha forma de relacionamento com esse indivíduo, o que eu preciso fazer para ter um bom relacionamento. Parece que o Espiritismo não traz isso, mas nessas questões todas do capítulo 11, sempre tem alguma coisa que está explicando. A primeira questão que o Kardec pergunta, ele pergunta na divisão da natureza, nos 3 reinos e tudo mais, e aí o Espírito da Verdade começa a explicar um pouquinho para ele do que é cada um dos reinos, e até tem uma nota falando que, apesar de serem 3 reinos, eles consideram 4 graus, né, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, que é o que o Wilson estava falando, o Espírito da Verdade começa a trazer para a gente a melhor forma de lidar com esses outros reinos, principalmente a melhor forma de respeitar esses outros reinos. Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente pensa em evolução. Como a gente faz como nós espíritas, ou a humanidade como um todo, o que a gente precisa fazer para respeitar os outros reinos e viver em comunhão com os outros reinos sem abusar do nosso direito, né? A gente sempre lembrar que o meu direito acaba quando começa, meu direito acaba quando começa do outro. E os animais e as plantas e os minerais, eles têm esses mesmos direitos à vista de Deus. Talvez não à vista da lei dos homens, mas à vista de Deus, com certeza. E o próprio Kardec deixou isso claro, né, nesse mesmo capítulo, né, tá, também não sei de cor e salteado o capítulo, né, por isso que até deixei ele aberto aqui. Enquanto você falava, até deixei do lado, na sua parte do lado aí, algumas dessas questões. Ele deixa muito claro isso, né, essa questão de que os animais eles também têm esses direitos, aos olhos de Deus eles também são seres da criação, e nós, enquanto seres mais evoluídos, deveríamos ter esse papel, né, Bárbara, de cuidar melhor deles, né, como diz aquela passagem bíblica, né, de sermos deuses para os animais, no sentido de protegê-los, de ampará-los, né, de dominá-los, no sentido de sermos deuses para eles, como um pai, como Deus nosso Pai é para com a gente. Mas infelizmente ao longo da nossa trajetória nós evoluímos tanto em tecnologia, né, em outros avanços, né, da ciência, e a nossa moralidade, né, o nosso aspecto moral ele ficou um pouco para trás.
né? E tanto que hoje em dia ainda, né, ainda as pessoas veem rodeios como situações de diversão, né? As pessoas, recentemente a gente vê o caso das búfalas lá de Brotas, né? Tem muita gente que Brotas. ainda pensa, ah, não, mas são só animais, né? Deixa eles lá para serem criados para abate, né? Enfim, as pessoas ainda não pararam para pensar nesse sentido, né? De que somos todos seres da criação. E não foi o Marcel Benedetti que inventou, né? Não foi o Kardec que inventou. Jesus nasceu rodeado de animais. A gente está aí, né, às vésperas do Natal. É importante que a gente celebre o Natal, né, como o nascimento de Jesus, né, e colocando ele como o verdadeiro sentido do Natal, e se lembrando disso, de que Jesus nasceu rodeado de animais, né, numa estrebaria, num lugar absolutamente simples, né, com esses seres da criação que merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito que a gente. Estão evoluindo, todos eles, como nós também estamos evoluindo, né? Você falou aí do companheiro espírita, né? Que falou da questão da angelitude. É a nossa pretensão espiritual, pelo menos deveria ser, né? Hoje eu estou como um ser hominal, né? Nessa fase hominal aqui, um ser humano, mas eu quero ser um anjo um dia. Mas para eu atingir essa fase, eu vou precisar, né, passar por outras etapas, não só aqui na Terra, como em outros mundos, mas principalmente ter a boa vontade e ter essa percepção de que eu só vou atingir um outro estágio se eu fizer por merecer. E os animais estão caminhando junto com a gente, e deveria ser nosso dever ampará-los nessa evolução. Mas, infelizmente, ainda existem alguns entraves nesse meio do caminho, né, Bárbara? Sim. E conforme você ia falando isso, eu me lembrei da palestra que eu dei sobre os animais em outras religiões. Foi no começo desse ano, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado. Não sei, quem não assistiu, procure aqui na página, né? Aqui do Jefa no YouTube, que tem gravado. Mas uma coisinha que me lembrou. No islamismo, apesar da gente ter aquela visão distorcida, né, do que é o islâmico, a gente ter só aquela visão do radicalismo, e isso a gente tem radicalismo em todas as religiões, não é isso que a gente tem que levar em consideração, mas eles têm uma passagem no Corão onde fala que se um animal for maltratado, se um passarinho for maltratado por um homem, no dia do juízo final, aquele passarinho pode contar para Maomé que ele foi maltratado, para Maomé não, desculpa, para Allah, que ele foi maltratado por aquele ser humano. E se ele contar isso, a palavra dele tem mais peso do que a palavra daquele homem, e aquele homem pode não ir para junto eu esqueci como é o céu deles, né? Mas que seria o conceito do céu, né? Do plano bom. Ele pode ser relegado ao plano ruim, né? Ao mármore do inferno. E eu lembro que era uma passagem simples, uma passagem do Alcorão. Ela é bem bonitinha, porque conta que um homem mata um passarinho à toa, sem razão nenhuma, com um estilingue, e que no dia do juízo final aquele passarinho falou: eu fui morto desnecessariamente por aquele ser humano. Então, o Alá, na hora do acerto de contas, decide não levar aquele ser humano, mas leva o passarinho. Então, foge totalmente do espiritismo, é uma outra vertente religiosa, com outros conceitos, outros valores, mas que traz uma lição ali para mim muito mais bonita do que, às vezes, a lição que a gente vê aqui no espiritismo, se a gente não estudar a fundo esse conceito da evolução como um todo. Ali, naquele momento, para o Alá, eram dois seres vivos, e o atentado à vida de um ser vivo, independente de qual fosse a espécie, não valia a pena para que o outro ser vivo que cometeu o atentado seguisse para o dia do juízo final, lá, seguisse para as trombetas e para o céu islâmico. Aqui a gente muitas vezes deixa passar isso. Quando a gente pensa na evolução, acreditamos que no espiritismo o maior atentado que a gente possa fazer é o atentado contra a vida. Então, fala-se muito dos suicidas. Nossa, atentar contra a sua própria vida é uma coisa muito ruim. E por que ninguém para falar que o atentado contra a vida dos nossos irmãos menores também é uma coisa muito ruim? Então, a gente olha só como se fosse ruim o plano, o reino nominal.
Então, se eu atentar contra a minha vida, se eu atentar contra a vida do meu irmão, de qualquer situação, meu irmão de sangue ou não meu irmão de sangue, isso é visto como muito ruim, porque moralmente não é bem visto. Mas por que eu posso atentar contra a vida de um passarinho, como na alegoria do islamismo? Por que eu posso atentar contra a vida de um cachorro? Ou por que eu posso atentar contra a vida dos animais de abate? O que me dá esse direito da visão espírita mesmo? Né? Em que momento o espiritismo, em que momento o cristianismo, ele me permite, ele me dá passagem livre para cometer esse tipo de atentado? E aí, esse mesmo irmão espírita que eu comentei com você, que fala da angelitude, ele tinha um cachorro quando a gente trabalhava, que morreu com quase 18 anos, ele morreu muito velhinho, ele ficou muito, muito, muito mal de não conseguir enxergar, de ter dificuldade para comer, enfim. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei, você vai tomar a decisão de eutanasiar ou não? E a resposta dele para mim foi exatamente essa: eu não tenho direito nenhum de escolher sobre a vida ou a morte de outro ser vivo. Ele não quis entrar no mérito se aquilo era misericordioso ou não, se aquilo tinha uma questão científica, ele não entrou no mérito nenhum, porque na cabeça dele aquilo simplesmente era inadmissível, porque ele não tem o poder, ele não tem esse direito, ele não se via no direito de fazer essa escolha, por mais que tivesse N razões do ponto de vista material para que essa decisão fosse tomada. Então, quantas pessoas tem esse tipo de pensamento? Uma coisa é você pensar, eu não vou eutanasiar meu animal porque eu não tenho coragem, porque eu não quero ter a culpa de que eu fiz isso. E quantas não tomam a decisão, como ele que falou, eu não tenho o direito de decidir sobre a vida do outro, por mais difícil que seja a vida do outro. E aí ele completou, será que o que ele está passando não é para me ensinar alguma coisa? Então, ele já é esse meu amigo, ele é uma pessoa bem estudada do espiritismo, então ele já tem ele traz exemplos muito diferentes, né? Ele já tem um conhecimento bem mais vasto do que o meu, particularmente. E é essa visão que a gente precisa começar a ter. E aí eu falo que tem que ser essa visão para a natureza como um todo, não só para os nossos animais domésticos, que é muito fácil, não só para os animais de abate, que também é muito fácil da gente falar, porque hoje em dia, entre aspas, está na moda não comer carne, está na moda ser vegano e cuidar do meio ambiente, mas quando a gente fala cuidar do meio ambiente, é cuidar do meio ambiente como um todo. O que a gente faz, como a gente se comporta, como a gente cuida das plantas que tem aqui no quintal da minha casa, ou das plantas que tem no terreno aqui do lado da minha casa. Eu vou lá e eu taco fogo porque eu quero que fique limpo, porque eu não quero que venha aranha, ou eu deixo eles viverem da forma que eles precisam viver e penso em outras formas para não vir aranha na minha casa. Então, a gente precisa começar a entender e começar a se pôr no nosso lugar, que não é o lugar de prepotência de que nós somos a última bolacha do pacote, mas sim o nosso lugar de humildade, que nós fazemos parte de uma escala evolutiva. E principalmente que nessa escala evolutiva, no reino nominal, nós estamos lá no começo. Hoje, a nossa situação aqui, encarnados na Terra, nesse planeta de prova e expiação, a gente está mais perto do cachorro do que de Jesus. Primeiro, a gente precisa começar a pensar dessa forma. Onde a gente se encontra nessa escala evolutiva? Se o nosso objetivo, como o Wilson falou, é chegar à angelitude, eu estou mais perto de lá ou estou mais perto de cá? Se a gente ainda é muito mais instinto do que sentimento, então quer dizer que eu ainda estou muito mais perto da minha cachorra, que está aqui comigo porque o ar-condicionado está ligado, ela está com calor, do que eu estou perto de Jesus, que faz escolhas que talvez nós ainda não conseguimos escolher. E nem preciso dar o exemplo de Jesus, vamos dar exemplo de Gandhi, vamos dar exemplo de Buda, que são pessoas talvez não tão iluminadas como foi Jesus, como espírito super evoluído. Mas vamos colocar outras situações aqui. A gente está mais perto da Irmã Dulce e da Madre Teresa ou do cachorro? Eu acho que eu estou mais perto do cachorro. Eu ainda quero ficar perto do ar-condicionado no dia de calor, ao invés de aproveitar o dia de calor para sair, para fazer algo pelos outros, seja esses outros homens ou animais ou plantas, seja eu ir cuidar do mato que tem ali embaixo, eu vou lá, vou ajudar a capinar, vou ajudar a molhar, vou ajudar a polinizar, qualquer que seja a minha decisão. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, ele traz muito isso, onde nós temos que nos encaixar como seres humanos dentro da escala evolutiva. E um pouco antes, estava até olhando, dando uma olhada aqui no Livro dos Espíritos, eu até achei que era no capítulo Os Três Reinos, mas não é.
a questão 540, que fala o seguinte: na natureza tudo se serve, tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Essa questão não está no capítulo Os Três Reinos, está num capítulo anterior, capítulo 9, do Livro dos Espíritos. Mas é uma questão muito interessante, que até vem o capítulo Os Três Reinos vem a complementar, dessa questão evolutiva. Né? Se aquele que hoje se encontra, né, numa condição de angelitude, já se encontra numa categoria de espíritos puros, ou pelo menos mais evoluídos, eles estiveram em fases anteriores, eles passaram por fases anteriores. E principalmente, né, esses irmãos mais evoluídos, eles entendem, pode não concordar, mas eles entendem as nossas imperfeições, porque eles também já passaram por essa fase. Eles também sabem o quanto é difícil, na fase em que nós nos encontramos, a gente ainda ter essa visão estreita, essa visão ainda limitada em relação às questões espirituais, às questões evolutivas. Né? Porque hoje a gente, como você falou, a gente se vê ainda como a última bolacha do pacote. A gente ainda se acha, né, o ser mais privilegiado da criação. Sendo que para Deus não existe essas distinções. Né? Para Deus nós todos somos iguais. E pior do que isso, né, Bárbara? Uma coisa que eu ainda não consigo entender. A ciência já veio avalizar que os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, têm sentimentos, né? Só que isso não se aplica a todos os animais. Né? Em alguns países, né, até deram já alguns direitos civis aos animais, mas ainda existem pessoas maltratando e abatendo animais para consumo, né, do seu alimento, né, da sua carne, servindo como alimento. Ou seja, por um lado, a nossa sociedade avaliza que os animais são seres sencientes, e por outro lado, por N questões, né, entre outras questões, as questões econômicas, as pessoas simplesmente continuam consumindo a carne dos animais, principalmente agora nessa época, né, de festas, né, de Natal e final de ano, sem sequer pensar que por trás daquele peru de Natal, por trás daquele leitão que está ali na sua mesa, com uma maçã na boca, uma cena que eu acho dantesca, horrível, existiu um ser que foi assassinado para que nós pudéssemos comê-lo. Existiu um ser consciente da sua vida, um ser senciente, que sentiu dor, que tinha família, assim como nós temos a nossa família, e nós nos sentimos extremamente revoltados e tristes quando alguma coisa acontece com a nossa família. E para esses seres, simplesmente essas leis ou essas questões que a ciência vem nos trazer, simplesmente são ignoradas. E aí, pior do que isso, os espíritas, que deveriam seguir os preceitos de Kardec, né, como tendo a doutrina espírita um dos seus pilares, a ciência, simplesmente ignoram que hoje a ciência já comprova, já corrobora que os animais são seres sencientes. E muitos espíritas simplesmente ignoram isso. Ou fazem de conta que não viram. Não vi, não li essa questão do Livro dos Espíritos. Eu pulei. É polêmica essa questão. Acho que a gente tem muito que evoluir ainda, né? Nós, humanos, ainda temos muito que evoluir, né? Espiritualmente falando. Quando eu começo a refletir para esse assunto, ou escuto você fazendo esses comentários, eu fico pensando, coitado do Darwin tentando explicar lá em 1800 que existia uma escala evolutiva entre os animais. É uma comparação que eu sempre faço, porque ele fez uma parte que era muito difícil, mas que hoje é muito aceito, né? Ele conseguiu comprovar da forma dele, com o que ele tinha na época, e mais o que os cientistas na sequência vieram estudando também. E por que a gente aceita isso no plano material e a gente não consegue, entre aspas, transportar isso para o plano espiritual e acreditar que essa mesma evolução aconteceu do ponto de vista espiritual, que os animais são seres vivos também, são criaturas de Deus também, tem que ter o mesmo direito, a gente tem que viver em harmonia, e é o que eu falei para o Wilson um pouquinho antes da gente começar a gravar. Meu colega de trabalho, adventista, ele falou, nós adventistas não comemos carne porque nós não acreditamos que Deus nos deu os animais para a gente se alimentar. A gente nem está falando de espiritismo, a gente está falando de uma outra vertente religiosa que crê que eles não devem comer carne. Tem alguns que comem, enfim, não é proibitivo, mas, no geral, não é uma prática deles, porque eles acreditam que não faz sentido, eles acreditam que os animais devem ser respeitados como outros seres vivos. E a gente nem está falando do espiritismo, a gente nem está falando do Livro dos Espíritos, a gente não está falando daquela nossa crença maior aqui.
E eu vejo essa dificuldade de resistência das pessoas em trabalhar, de refletir por que eu preciso comer, ou eu vou comer porque eu não me vejo numa outra situação. A maioria das pessoas falam, mas você não vai comer mistura, se você não tem carne, você não tem mistura, você precisa para o seu organismo. Enfim, se a gente está no ponto evolutivo de seres humanos, e a ciência já comprovou que nós não precisamos de proteína animal para nos alimentarmos, que nós somos capazes de conseguir tudo que nós precisamos das plantas, por que a gente precisa continuar nos alimentando dos nossos irmãos menores? Por que a gente precisa continuar tendo esse mesmo... porque é gostoso. Ok. Você quer continuar vivendo as paixões do plano material ou você quer se esforçar para passar pela porta estreita e quer deixar de lado aquela bagagem na mochila pesada que não vai passar por aquela porta? Então, você começa a perceber que esse assunto, que ele é polêmico, que ele é polêmico por N razões, ele é polêmico porque entra em questões econômicas, ele é polêmico porque entra em mudança comportamental, ele é polêmico porque entra numa crença muito difícil para a maioria das pessoas, que é entender toda essa questão evolutiva, porque a gente não sabe efetivamente como isso acontece, nós não temos essa capacidade ainda, mas quando você pensa nisso, você consegue colocar em prática todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os capítulos que você passa, que você estuda, quando você faz o seu Evangelho no lar, todos eles você consegue colocar em prática quando você para pensar, vou me alimentar ou não de outro ser vivo, vou comer carne ou não vou comer carne. Parece coisas totalmente separadas, mas eu acho que esse é um cerne do Espiritismo, do meu ponto de vista, é uma visão minha particular, ele é um cerne do Espiritismo que me fez começar a olhar para tudo à minha volta de uma forma diferente. E não é só porque eu gosto da minha cachorra, entendeu? Porque eu nunca tive um porco, eu gosto de porco. Eu ontem fui visitar fui dar uma palestra para o presidente da minha casa espírita, era num espaço que tinha um monte de ganso e de galinha, e eu não queria falar, porque eu queria ficar ali olhando para as galinhas e para o ganso brincando com eles. Elas não são minhas, elas são do condomínio, que estão lá, porque moram ali com eles e tudo mais. E a primeira coisa era que eu cheguei, ele vem cá, vamos dar comida para elas. Então, começar a gente, eu particularmente, e eu sei que tem algumas pessoas que eu convivo que têm uma visão muito parecida, que a gente vê que os animais, eles estão presentes na nossa vida para trazer essa consciência de respeito e de responsabilidade. E de como eu vou lidar com esses seres vivos à minha volta. Um colega aqui da minha casa, ele falou, no bate-papo nosso, num dia de estudo, ele falou, será que todos esses animais que hoje estão aqui, porque as pessoas estão escolhendo não ter filho, será que eles não estão vindo exatamente para ensinar os seres humanos a conviver com níveis diferentes de compreensão, que a gente poderia viver numa situação com uma criança que a gente não vive, mas a gente vive com um animal? Ou seja, eles não estão aqui ao nosso bel prazer, porque é meu direito ter um cachorro e fazer com ele o que ele quiser. Ele está aqui para me ensinar alguma coisa. E aí, você estava comentando, eu lembrei passou pela minha cabeça uma coisa que eu sei que acontece com a maioria das pessoas. Você falou, os nossos irmãos espirituais mais evoluídos, eles podem não concordar com nossos erros, mas eles entendem porque eles já passaram. Quem tem mais de um animal em casa, com certeza já viu situação de ciúmes, um quer brincar com você, o outro quer vir brincar na mesma hora e tal. Você briga com seus animais? Normalmente não. Você explica, apesar de a gente não saber se eles entendem, mas você explica, você fala que não pode, que primeiro tem que comer aquele para depois comer esse. Mas quando são dois seres humanos tendo esse comportamento, a nossa reação não é a mesma. A gente tende a ter uma reação muito mais difícil, porque aí a gente não perdoa, entre aspas, o fato deles já serem homens. Fala, não, mas o cachorro não entende, ele brigou com o outro, mas ele não entende. Você vai lá, você dá uma bronca, você separa, explica, e fica de olho para que aquilo não aconteça de novo. Por que a gente não tem esse mesmo comportamento com os nossos irmãos no plano nominal, né, no reino nominal? Então, você começa a perceber que são sentimentos conflitantes, são escolhas que a gente faz, a gente tende para um lado e não tende para o outro. Você começa a perceber que é tudo muito maior do que a gente consegue compreender, mas que no fim das contas,
toda essa discussão, ela gira em tentar praticar aqueles exemplos que Jesus praticou enquanto ele estava aqui encarnado, que está lá relatado na Bíblia, que está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. E cada vez que você opta por ter um bom relacionamento com a natureza à sua volta, você começa a pôr em prática, de alguma forma, cada um dos capítulos que tem lá dentro. Talvez não seja fácil você perdoar o seu inimigo do plano, seu inimigo homem. Talvez não seja fácil você perdoar alguém que assaltou ou alguém que assassinou, porque a gente ainda não tem esse grau de capacidade de abstração. Mas talvez a gente consiga começar a perdoar a cobra que talvez mordeu o seu cachorro, por mais raiva que você tenha ficado na hora. Você começa a olhar as coisas com outro olhar e, de alguma forma, você começa a praticar os exemplos de Cristo. Então, eu também acredito que os animais estão na nossa convivência como uma forma de nos auxiliar a praticar os exemplos de Cristo. São instrumentos, né? Como diz a oração de São Francisco, são instrumentos da paz de Deus. A gente brinca sempre, né? No nosso trabalho no centro, né? O animal não vai sozinho no centro. Se bem que, eu escutei esses dias alguém comentando comigo, que... uma pessoa que eu conversei do litoral de São Paulo, a pessoa frequenta uma outra denominação religiosa, mas ela gosta muito de animais, enfim. E aí ela comentou que no local, no templo religioso dela, entrou um cachorrinho sozinho, né, no templo, e foi dado um passe no cachorrinho. Ele entrou sozinho, ficou ali um pouquinho e foi embora. Né? Aí aquela história que eu sempre brincava, né? Animal não vai sozinho no centro, né? Por trás de um animal tem o seu tutor. Nesse caso aí já... Esse foi sozinho no local, ele era no centro de Umbanda, ele foi sozinho, né? O pessoal viu ali o cachorrinho e tal, deu um passe nele, ele pegou e foi embora, né? Mas de uma forma geral, né? Brincadeiras à parte, por trás de um animal que vai no centro, existe um tutor, existe um ser humano que foi até lá. Né? E muitas vezes esse tutor, às vezes nem tem uma religiosidade, às vezes não pratica nenhum tipo, né, não tem nenhum conhecimento, né, da vida religiosa. Né? Quando a gente fala vida religiosa, não necessariamente ser espírita, ser católico, ser evangélico, mas ter uma religiosidade, ter Deus dentro dele, né? Praticar de alguma forma alguma religiosidade. E às vezes por conta da doença de um animalzinho, ou simplesmente para dar um conforto maior para o seu animalzinho, espiritualmente falando, ele leva o animalzinho no centro. E às vezes, ali naquele momento, diante de todo aquele ambiente gostoso, né, que é um centro espírita, que é o trabalho dos animais, muitas vezes aquele tutor, aquele ser humano acaba despertando para algo mais. Né? E o seu animalzinho, né, por conta, às vezes, de um probleminha que ele teve, foi um instrumento para levar esse ser humano até um despertamento, né, que sozinho talvez ele não teria. Então o animalzinho serviu para isso também, entre outras coisas. Né? Então, quando a gente fala, né, em animais, quando a gente fala em proteger os animais, é claro que os nossos cachorrinhos e os nossos gatinhos que estão mais próximos da gente, a gente tem um olhar talvez diferenciado para eles, né? Um olhar quase humano, né? Mas que a gente procure, na medida do possível, também estender esse olhar para os porcos, para as vacas, para as galinhas, para os peixes, né? Porque peixe não dá em árvore, peixe também é um ser vivo, né? E ele é retirado brutalmente do seu habitat e fica ali morrendo, né? As mínguas, né? Buscando ar, porque ele, fora da água ele não vive. Então que a gente procure da melhor maneira possível ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar diferenciado para os nossos irmãos animais, porque faz parte da nossa evolução. Se a gente quer almejar um nível de angelitude, se a gente quer ser um espírito superior, a gente precisa primeiro começar a pensar nessas, entre aspas, questões menores. É claro que existem inúmeros fatores que a gente precisa melhorar, mas respeitar os animais e vê-los como seres da criação passa pela nossa evolução também. E fica aqui o meu pedido, né? Quem sou eu para apelar alguma coisa, mas fica aqui o meu pedido aos nossos irmãos de ideal espírita, que comecem a ter esse olhar também. Porque a ciência hoje já comprova que os animais são seres sencientes. E o espiritismo também é ciência. E Kardec nos deixou a recomendação: acompanhemos o progresso da ciência. Talvez alguns irmãos de ideal estejam se esquecendo desses detalhes, né? Bárbara, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. O tempo voa, né? Quando a gente vê, já passou o tempo. Foi uma alegria enorme ter você aqui com a gente durante todo esse ano, né? A Bárbara, acho que todos estavam vendo aqui, todos os meses do ano participou com a gente, ou na quinta-feira, ou nas segundas-feiras também. Né? Já está de contrato renovado para 2022, já
Já até acertamos a data. Assinei antes de gravar. Assinou antes de fazer a gravação aqui, isso é muito importante. Então, quero, em nome do Jefferson Sorocaba, agradecer mais uma vez por você estar aqui hoje com a gente, né, fazendo essa gravação, por você ter estado com a gente durante todo esse ano de 2021, contribuindo, né, com as suas colocações, com o seu conhecimento, e que Jesus esteja presente, né, hoje e sempre na sua vida, no seu centro espírita aí em Porto Feliz, e desejo do fundo do coração que vocês comecem o quanto antes esse trabalho aí em prol dos animais, que eu tenho certeza que a energia da casa vai ser muito renovada, e tenho certeza que aqueles que muitas vezes não tinham, né, às vezes, um olhar diferente para casa, vão começar a ter. E olha só quem chegou aqui no final da nossa gravação. Né? Ela chega sempre, ou no começo ou no final da gravação. Acho que ela percebeu, né, que eu estava encerrando e veio aqui dar o ar da graça dela, né, Paçoquinha? Né, veio se despedir de você. Então, muitíssimo obrigado, Bárbara. Suas palavras finais para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, por favor. Muito obrigada, Paçoquinha, por ter vindo aqui antes de acabar. Eu que agradeço você todo esse ano, todos esses convites. Para mim é sempre um prazer. Eu faço assim de coração super aberto. Eu acho uma delícia, principalmente porque me coloca nos eixos do estudo, né? Preciso estudar, eu preciso estar preparada. E é muito fácil para a gente se perder durante a nossa rotina do dia a dia e acabar. Aí eu vejo depois, eu faço depois, o dia que der eu estudo. Então, eu gosto muito desse compromisso, porque me coloca também nos eixos, então me faz muito bem. Tá? Então, eu espero que o mesmo bem que faça para mim, eu consiga levar para vocês. Agradeço demais, agradeço a todos vocês que nesses 12 meses também vieram aqui, marcaram presença, assistiram às minhas palestras, eu fico muito feliz de verdade. Desejo que vocês sejam todos muito abençoados, que a vida de vocês seja sempre de prosperidade e que a gente possa continuar a nossa escala evolutiva, que a gente possa continuar a nossa caminhada, cada um dentro aqui da sua história. A gente chega no final do ano, a gente costuma ficar um pouco mais mole, um pouco mais emotivo, então eu desejo que vocês tenham, que esse período que a gente está vivendo agora, que seja de muito boa reflexão, como o Wilson falou no começo, que a gente possa celebrar o nascimento de Jesus e que a gente possa tentar todos os dias praticar um pouquinho mais do ensinamento que ele nos trouxe. Normalmente não é fácil, por isso que eu falo que a gente tem que tentar sempre. Se a gente não consegue, a gente cai, a gente levanta. Enfim, nosso objetivo maior, chegar lá na angelitude, para isso a gente precisa começar a tentar fazer as coisas muito mais próximas do que aquele anjo veio aqui em terra nos mostrar. É um prazer imenso, espero agora em 2022, de contrato renovado, aprender mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês e voltar a visitar a casa aqui com as nossas cachorrinhas, se elas adoraram aquele dia, para elas foi super divertido, vamos lá passar mais um domingo divertido com elas. Serão mais do que bem-vindas. A Bárbara que conheceu, né, o nosso trabalho presencial aqui, né, esteve com a gente aqui, e serão mais do que bem-vindas em 2022, ou no primeiro ou no terceiro domingo, ou se quiserem vir nos dois, serão bem-vindas. Bárbara, como último pedido, né, você pode fazer a prece de encerramento para a gente na noite de hoje? Posso sim, gente. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos no dia de hoje, que todo esse estudo que foi feito, que todas essas recomendações que foram feitas possam entrar no coração de vocês, que cada um de vocês possa nesse momento aproveitar essa oportunidade dessa reflexão, que os seus mentores, que os mentores das casas que vocês frequentam, os mentores do Jefa, possam ser abençoados e que eles possam continuar nos ensinando, nos trazendo boas intuições para a nossa evolução. Que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui nesse plano, aprendendo as coisas que estamos aprendendo hoje, principalmente sabendo que esse é mais um passinho que nós damos em busca da nossa evolução. Que a gente possa vibrar pelo nosso planeta Terra, nesse fim de ano, onde a gente costuma ficar mais emotivo, que todas as pessoas aqui se encontram encarnadas ou desencarnadas possam receber toda a melhor energia que cada um tenha dentro do seu coração. Que isso nos ajude a nos tornar uma sociedade melhor, mais igualitária, mais respeitosa. É esse que tem que ser o nosso objetivo como sociedade evolutiva. Que a gente possa vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos animais em casa, pelos nossos animais que estão espalhados pelo planeta, todos os animais selvagens, em todos os reinos, que todos eles possam nesse momento receber uma grande dose de amor, de fraternidade,
que eles possam também seguir a caminhada deles, cada um dentro daquilo que eles precisam aprender e principalmente ensinar. Que a gente possa respeitar todos esses ensinamentos que esses animais nos trazem. Que a gente possa vibrar por nós mesmos, que o nosso anjo da guarda, nosso mentor, possa estar ao nosso lado constantemente, que a gente mantenha essa conexão sempre aberta e sempre forte, que ele possa nos permitir ter discernimento nas escolhas que a gente faz todos os dias no nosso plano material. E vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação do mundo, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, né? Um Feliz Natal desde já para você, para toda a sua família. Que Jesus esteja presente no seu lar, na sua vida. E a todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Próxima segunda-feira estaremos de volta em mais uma palestra aqui do Jefa Sorocaba. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e que todos nós tenhamos um final de semana em paz, em tranquilidade e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, gente.